Olá, estamos aqui para mais uma gravação, mais um vídeo com mais um assunto interessantíssimo. E hoje nós vamos ver esta pergunta sobre um relato que aconteceu dentro do livro de Êxodo, exatamente, capítulo 7, o seu verso 19. Temos aqui a pergunta e já vamos tentar entender, né? Claro que está falando das pragas do Egito, ali se inicia as pragas do Egito, sobre o juízo, né, de Deus sobre aquele lugar, sobre um povo ali. E nós já vamos analisar esta pergunta sobre esse assunto. Antes eu peço para que você dê o seu like, que você ative o sininho, que você compartilhe essa mensagem a outras pessoas para que também se inscrevam, ajude o canal, que a mensagem chegue ao coração de outras pessoas, porque é sempre bom, mensagem de Deus, as coisas são sempre boas para a alma, para o espírito, para o corpo, para o dia a dia, para a mente, é sempre bom. Então se inscreva aí no canal, compartilhe para que outras pessoas se inscrevam também, deixe o seu comentário, beleza? Então vamos aqui analisar mais uma pergunta que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 7, seu verso 19, que diz assim: Pastor, como Israel pôde escapar desse juízo se ele veio para toda a terra do Egito? Então tem uma pergunta aqui, como é que o povo, né, de Deus, o povo de Israel, escapou do juízo de Deus, né, se ele mandou esse juízo para toda a terra do Egito? Então nós vamos entender, mas para nós entrarmos aqui num problema que está ocorrendo aqui, nós vamos ler as Sagradas Escrituras. Então estou aqui com as Sagradas Escrituras para nós analisarmos. Então estamos no capítulo 7 de Êxodo, capítulo 7, seu verso 19. Olha lá. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue, haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Olha que coisa interessante. É claro que aqui está falando das pragas, é uma ordem de Deus, Deus está ali com Moisés, está dando ordem, tem todo um processo, todo um trabalho de Deus ali para com o povo do Egito. Mas a pergunta está falando como é que o povo de Israel escapou depois dessas pragas, devido a essas pragas, esse juízo. Como podemos entender isso? Primeiro vamos ao problema. O problema aqui é o seguinte: diversas vezes no relato das pragas, a Escritura afirma que o juízo cairia sobre toda a terra do Egito, como lá no capítulo 7, como nós lemos agora, verso 19, temos também conformidade, capítulo 8, 16, 24, capítulo 9, o seu verso 22. Entretanto, meus amados, outras passagens declaram que Deus protegeu Israel dos efeitos das diferentes pragas, como no capítulo 8, seu verso 22. Olha o que está dizendo aqui as Sagradas Escrituras, capítulo 8 de Êxodo, o seu verso 22. Está nos dizendo o seguinte, diz assim, ó: naquele dia separarei a terra de Gozém, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Olha que coisa interessante. Capítulo 8 já está dizendo que Deus está livrando o povo dele. Não é, meus amados, aqui uma contradição, né? Não tem aqui uma contradição, vamos entender assim, não tem uma contradição entre passagens que dizem que as pragas preferia toda a terra do Egito e outras indicarem que Israel não foi atingida por essas pragas. Não está tendo uma certa contradição? Umas passagens diz uma coisa, outra diz outra. Como nós podemos solucionar isso e entender isso devido a essa pergunta? Como é que o povo de Israel escapou? Vamos analisar o seguinte. No hebraico, na palavra hebraica, a palavra normalmente traduzida por todo ou toda não tem um sentido necessariamente absoluto aqui. O contexto é que determina o termo deve ser entendido como absoluto ou não. Então aqui, no hebraico, a palavra todo ou toda não é num contexto absoluto. Deus disse a Moisés que este se certificasse de que Faraó
sabia que Israel não estava sendo atingido pelas pragas que estavam sendo trazidas sobre o Egito. Olha o que diz mais. Olha lá, vamos entender o que está dizendo? Naquele dia separarei a terra de Gozém em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. O Senhor Todo-Poderoso no meio da terra. Êxodo capítulo 8, seu verso 20 e 22. O versículo 24 diz: E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre a terra do Egito. Entretanto, meus amados, de acordo com a mensagem de Deus dada a Faraó, isso não afetou a terra de Gozém nem os israelitas, porque lá diz que ele livrou, ali na terra de Gozém, o povo dele. Encontramos isso de novo noutra passagem, capítulo 9, o seu verso 6. Vamos analisar aqui o capítulo 9 das Sagradas Escrituras, o verso 6, olha o que está dizendo. E o Senhor o fez no dia seguinte, todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Veja bem, está nos dizendo aqui que além do povo de Deus ter escapado do seu juízo, também o rebanho escapa. Olha que coisa interessante. E o Senhor o fez no dia seguinte, todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. No contexto dos juízos de Deus sobre o Egito, há uma clara distinção entre o povo de Faraó e o povo de Deus. Não há contradição, meus queridos, entre essas referências, pois os juízos de Deus foram sobre toda a terra dos egípcios, sobre todo o povo de Faraó, mas Deus separou e protegeu o seu povo desses terríveis eventos. O que nós temos que entender aqui sobre a pergunta, que mais uma vez está dizendo: como Israel pôde escapar desse juízo se ele veio para toda a terra do Egito? Para toda a terra do Egito, porém, era para atacar e atingir Faraó e o seu povo, os seus oficiais. O povo de Deus estava livre. Não só o povo de Deus, mas também todos os animais que estavam ali com o povo de Deus também estava livre. Todo aquele que está debaixo da cobertura de Deus não sofrerão danos diante de Faraó e de qualquer outro procedimento. Então aqui não há uma controvérsia, não há uma luta, uma guerra entre os versículos. Só basta entendermos os versículos e os capítulos que está nos dizendo. Amém? Fique com mais esse conhecimento aí diante do nosso canal e até a próxima. A paz do Senhor.